7h15, o ND Notícias está de volta e vamos falar sobre segurança pública, até porque o novo secretário diz que vai virar a segurança pública de cabeça para baixo. Como? Ele mesmo responde. O secretário está hoje aqui com a gente. Secretário, muito boa noite. Boa noite, Márcia. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu agradeço o convite. Boa noite aos seus telespectadores aqui do ND. Eu faço uma alusão, ilustrativa para demonstrar a maneira como a gente precisa ver a segurança pública. A segurança pública ela precisa ocorrer, aliás, como tudo, né? O Estado é um ser, teórico, né? Ele atua genérico, né? E as coisas têm que acontecer lá nos municípios. Como as coisas têm que acontecer nos municípios? O modelo anterior, e eu não critico o modelo anterior, porque eu acho que a gente deve criticar modelos, projetos e não pessoas, porque as pessoas às vezes até se arrependem, né, dos seus modelos, dos seus projetos e mudam. Nós tínhamos como se fosse um triângulo, né? Ou seja, havia uma integração no topo. E o que nós precisamos fazer? Virar de cabeça para baixo e trazer essa integração para a base nos municípios, né? Então, esse ser teórico, que é o Estado, né, ele precisa mostrar e oferecer ao município, que é na prática o que as coisas acontecem, né, a efetivação ou a efetividade da segurança pública. Então, o senhor vai reforçar o trabalho das guardas municipais? As guardas municipais devem participar desse processo. As guardas municipais têm sido muito esquecidas e isso é de se estranhar, porque elas cresceram e assumiram um papel muito importante ao longo dos últimos 10 anos. Hoje em dia, nós vemos guardas municipais, por exemplo, do município de Balneário Camboriú e mais, a Guarda Municipal aqui de Florianópolis, a Guarda Municipal de Joinville, nós vemos que as guardas municipais têm sido decisivas em relação, inclusive, à segurança escolar. Elas participam do processo de diálogo com os professores sobre segurança, então elas precisam ser valorizadas. Aí você vai me perguntar, e os municípios pequenos? Já adianto até uma pergunta que gera essa dúvida nas pessoas, né? E os municípios pequenos que não têm condições? A própria lei que institui as guardas municipais, ela fala que ela pode adquirir características metropolitanas. Ao invés de ser guarda municipal, guarda civil metropolitana. E a guarda civil metropolitana, então, ela pode dar esse trabalho, ou seja, os municípios maiores atenderem os menores que lhes são circunvizinhos. Vamos citar um exemplo, Balneário Camboriú, atender com a sua guarda municipal o município de Camboriú, né? Joinville, atender Garuva, atender Itapoá. E isso é importante, mas isoladamente não vai poder fazer esse trabalho. Por isso que eu falava de virar de cabeça para baixo essa pirâmide e unir Polícia Civil, Polícia Militar, Guarda Municipal, Polícia Científica, Bombeiros Militares. Bombeiro Militar, todos esses atores da segurança pública, porque é aquele negócio do dito popular, a união faz a força. Todos esses atores unidos vão conseguir, certamente, melhorar os índices de segurança da população. Todos os atores unidos que, na gestão do governador Carlos Moisés, estavam no rodízio daquele colegiado. E agora o senhor não vai usar esse método. Aliás, o senhor voltou para o método anterior, de governos anteriores. Tranquilo para administrar as forças diferentes? Márcia, o modelo não deu certo, tá? O modelo não gerou uma cultura. Se tivesse dado certo, né, ele teria sido aplaudido, mas ele não foi o que aconteceu. Pessoas que participaram do próprio modelo hoje são críticos desse modelo. O governador Jorginho Melo colocou no plano de governo dele isso, né, que mudaria o modelo, né, para o sistema anterior, em que, através de um secretário, sendo um agente catalisador dessas forças, né, estimulando essas forças, fazendo com que elas cumpram da melhor forma possível o seu papel. Então, assim, esse vai ser o grande papel, né? É o papel que o governador Jorginho Melo me encarregou de desenvolver. Que demorou, inclusive, 4 meses para encontrar o secretário, porque queria encontrar alguém que tivesse esse perfil. E a conversa com o senhor foram 4 horas de conversa. Uma conversa longa. E hoje uma expectativa de um encontro entre vocês para falar da questão do botão de pânico nas escolas. Saiu esse encontro? Aconteceu? Alguma novidade nesse sentido? Na verdade, a temática maior do dia de hoje foi a questão do projeto Escola Segura, né? Que foi aprovado pelos foi deputados. aprovado. Aliás, eu gostaria de aproveitar para cumprimentar a Assembleia Legislativa pela agilidade e pela rapidez com que se portou nesse projeto, que se tornou uma realidade. E agora é partir para o treinamento desses profissionais e fazer com que cheguem às escolas e ofereçam maior segurança. Mas não é só isso. A gente tem que também fortalecer, porque o
o policial pode ter algum problema, pode ter que faltar, pode ter que resolver um problema de saúde, enfim. E aí você tem que também ter um treinamento, é como eu digo, você tem que ter o treinamento fora do muro da escola e o treinamento dentro do muro da escola. E aí que entra eu vi uma entrevista do senhor falando de uma doutrina americana, fugir, esconder e lutar, FEL, é exatamente, isso? exatamente. E vocês vão treinar os professores? Vocês já estão sendo treinados. A Polícia Militar, os Estados Unidos é o país que mais enfrentou esse problema historicamente, né? Nos últimos 20 ou 30 anos, ataques à escola, infelizmente, são de uma frequência assustadora nos Estados Unidos. E eles criaram, o Departamento de Estado, o próprio FBI, criou essa doutrina, né, para orientar os professores a como agir no caso de um ataque à escola. Então, a primeira solução é a fuga, né? A segunda é procurar se esconder e a terceira não tem o que fazer, é lutar. É o enfrentamento se precisar. Exatamente, né? Então, são as siglas que definem isso. Até porque, se você for analisar bem, e o exército israelense também trabalha com essa questão, um ataque à faca, a melhor maneira de se defender do ataque à faca é uma cadeira. Se você tiver uma cadeira, você não deixa o agressor chegar perto. Isso é ensinado, aliás, são diversos outros conceitos que podem ajudar os professores a terem segurança, né, para poder se defender e poder reagir no caso de um ataque a uma escola. E sem treinamento, Márcia, as pessoas elas acabam ficando perdidas e entram em pânico. Elas não vão nem conseguir apertar o botão do pânico. Então, o treinamento tem que ser justamente envolver a segurança do professor também, ou do funcionário da escola, para que ele saiba apertar o botão do pânico, para que ele saiba para onde fugir. Não é fugir. Qual é a rota de fuga? Fizemos uma entrevista outro dia aqui com o secretário Marcelo Fetti, da Ciência e Tecnologia, que falou de pessoas, processos e tecnologias. Achei bem interessante. Pessoas preparadas, processos definidos e tecnologia. Ou seja, não adianta ter câmera se a câmera não ajuda a identificar quem é o agressor, não adianta ter pessoas se elas não estão preparadas e precisa ter processo para elas saberem o que fazer. Márcio, né? O governo está estudando também um aplicativo com botão de pânico no aplicativo. Mas se você não tiver o treinamento, você vai jogar o celular, vai sair cada um correndo, batendo de um lado, o que vai facilitar a vida do agressor. Então, isso não pode acontecer. Vamos falar sobre violência contra a mulher? Eu sei que o senhor está na expectativa, inclusive, de uma audiência com a própria secretária da Saúde, Carmen Zanotto, porque quer incrementar as notificações no próprio hospital. Gostei dessa ideia. Qual é a expectativa para isso? Márcia, você sabe perfeitamente, é uma jornalista experiente, competente, que o cidadão ele não chega em casa, dá boa noite e assassina a esposa, a namorada, a noiva. Isso não acontece, é um processo progressivo, né? Em que essa agressão pode começar com tapa, um empurrão e evolui até o desfecho final, que é o feminicídio. Que então, estamos no topo, lamentavelmente. Infelizmente, os números não são nada animadores, né? Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos atacar esse problema na raiz, né? Quando ocorre a primeira agressão. Essa família precisa ser visitada, né? E eu estou dizendo não visitada ironicamente, não, por um assistente social, por alguém da própria polícia, para cientificar, né, das graves consequências desse tipo de atitude, desse tipo de violência e naquilo que pode redundar, né, para a própria família, a destruição da própria família. Então, eu acho que as notificações, elas precisam ser vistas com muita seriedade. A gente vai procurar a secretária Carmen Zanotto, até porque ela tem uma capilaridade muito grande nos municípios, na Secretaria de Saúde dos municípios, nos postos de saúde, seja ele mais remoto onde estiver, né? Se isso acontecer, nós vamos criar mecanismos para que essa notificação chegue à autoridade policial. E como eu te disse, qual autoridade policial? Nessa virada da pirâmide, né, nós vamos fortalecer a autoridade local num projeto municipalista, que também, vocês sabem, é a postura e a posição do governador Jorginho Melo, o fortalecimento dos municípios para que eles busquem ou ajudem a buscar as soluções e resolver esses problemas. Então, esse trabalho, esse caminho da notificação é muito importante. Rapidamente, secretário, para encerrar, cerca de 22 anos atrás, o senhor já esteve numa secretaria afeta próxima a essa área, era Justiça, mas muito próxima à Secretaria de Segurança Pública, também no governo Amin, se não me engano. Sim, o que mudou no homem? Paulo César Ramos de Oliveira, de lá para cá, quem é o secretário que a gente vai ter agora? Mudou bastante, cabelo branco, algumas dores, mas também, acompanhado disso, vem bastante experiência. E eu vou procurar usar essa experiência para não medir forças, né? E tentar fazer com que, comentava ainda há pouco,
Santa Catarina não ostenta índice de criminalidade, digamos, altíssimos, né? Na média nacional, Santa Catarina ainda está em uma posição privilegiada. Então, nós vamos trabalhar duramente para manter e reduzir, né? E os estudos para isso nós vamos começar de imediato, essa semana ou na outra, criando comissões, ouvindo delegados de polícia, ouvindo comandantes de batalhões, ouvindo a cúpula da polícia militar, bombeiro militar, a própria perícia oficial, para que nós possamos, né, através desses estudos, implementar medidas práticas e fazer com que a gente possa reduzir a criminalidade, né? A questão do feminicídio é uma das bandeiras muito grandes. Nós temos uma vice-governadora, a delegada Marilisa, que eu conheci em Joinville, trabalhamos juntos, desenvolvemos alguns projetos nesse sentido. Ela foi delegada da mulher durante décadas lá em Joinville, foi delegada regional e eu era promotor, trabalhamos juntos em vários projetos nesse sentido e vamos avançar. Secretário, conte com a gente. Obrigada por estar com a gente na noite de hoje. A posse oficial é na próxima quarta-feira. O senhor já está naturalmente trabalhando como secretário. É uma honra tê-lo aqui. Espaço sempre aberto para a gente dividir todas as informações que são importantes para a nossa comunidade. Obrigada, boa sorte. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, Márcia. Obrigada, boa noite. Feliz. Boa noite para o senhor. Muito obrigado.